estou entrando na reta final já, enfim, mas eu quero fazer uma pergunta polêmica. O ofertório do rito de Paulo VI, o senhor já ouviu várias vezes, ele é judaizante? Porque tem essa coisa da oferta do pão e do vinho, fruto do trabalho, enfim, existe uma comparação, né, do texto. E no livro que eu escrevi, eu abordo muito essa coisa do tradicionalismo, dos argumentos dizendo que as palavras do ofertório, elas, fruto da terra e do trabalho humano, uma oferta a Deus tal qual os sacrifícios judaicos. E ali que estaria o cerne da questão principal. Eu queria que o senhor comentasse isso. É uma questão complexa porque ela tem diferentes níveis, né? O que eu quero dizer com isso? Então, a primeira coisa é a seguinte: a apologética tradicionalista vai levar a querela sobre o ofertório a níveis desproporcionais. Por exemplo, se o ofertório não for feito com aquelas orações daquele modo, logo a missa não é válida, porque não tem ofertório, não tem sacrifício. O problema é que as orações do ofertório foram introduzidas na missa no século XIII. Antes do século XIII, o que o sacerdote fazia era a apresentação gestual das oferendas. E o que se considerava como oração do ofertório era a coleta superoblatas, que é o que a gente chama hoje de oração sobre as oferendas. Então, se você for levar esse princípio ao fim e ao cabo, você vai invalidar todas as missas do primeiro milênio, praticamente. Ao menos no Ocidente. Em segundo lugar, é verdade que a missa nova não tem ofertório? Não é verdade. Por quê? Em primeiro lugar, o ofertório conserva alguns elementos, inclusive sacrificais. Por exemplo, nós dizemos benedictus tu, Deus universo, quia de tua largitatia cecumus panem, frutum terrae et laborem omnium, quam tibi oferimus. Em português a gente diz que vos apresentamos. Mas veja, a palavra ofere é levar adiante. É apresentar, é a mesma coisa. A palavra são duas palavras etimologicamente sinônimas. Quam tibi oferimus, que nós nos apresentamos. Depois, no final, a oração conclusiva do ofertório, praticamente, o sacerdote diz: in spiritu unitatis et in animo contrito, suscipiamur a te Domine, sic sacrificium nostrum. Ele chama o ofertório de sacrifício. E depois o sacerdote se volta para o povo e diz: orate fratres ut meum ac vestrum sacrificium. E aí vem a oração superoblatas, que em geral é uma oração de ofertório. Os dons que vos apresentamos, nós vos apresentamos a vossa oferta. Então, dizer isso é de um primarismo que misericórdia. Porém, nós não podemos nos esquecer de uma coisa, e essa é importante verdadeiramente. Depois da consagração é que acontece o verdadeiro ofertório. O ofertório litúrgico que inicia a liturgia eucarística ou a missa dos fiéis, a depender do rito, ele é uma antecipação litúrgica. Porque nós não estamos apresentando para Deus, por exemplo, quando o sacerdote pega a patena no rito tradicional e diz: suscipe sante pater omnipotens eterne Deus, anc immaculatam hostiam. Esta hóstia imaculada. Essa vítima imaculada. A vítima é o pão? Não. A vítima
Cristo. Então, virtualmente, ele está antecipando a intenção de sacrificar. E por que isso é importante? Inclusive no ofertório? Porque há um princípio litúrgico claro. Por exemplo, se o sacerdote ele apresenta a âmbula no ofertório e ele esquece de abrir a âmbula, por exemplo, na hora da consagração. A consagração aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Porque ele tem intenção de consagrar tudo aquilo que ele ofereceu. Mas, digamos assim, na hora do prefácio, o cerimoniário se dá conta de que não entregou a âmbula para o padre. O que o padre tem que fazer para consagrar validamente? Ele tem que repetir a oração do ofertório sobre a âmbula que ele não ofereceu. Então, a função do ofertório é intencional. Ele mostra a intencionalidade de oferecer à vítima. Porém, este ofertório realmente acontece na consagração e depois da consagração ele é ofertado, ele é expresso liturgicamente. Ora, dito isso, falando sobre as fórmulas do ofertório que são utilizadas no novo ordinário da missa, né? Quando nós dizemos benedictus est tu, Domine Deus universo, qui da tua largitate, cepimus panem, frutum terrae, et operis manum homini, quod tibi oferimus, et pro nobis fiat panis vitae. Isso parece uma beracá, uma bênção judaica. Mas se você pegar de Daquê, se você pegar a descrição da missa feita por São Justino, eles falam nesses termos. Os pães, o pão eucaristizado, no caso de São Justino, né? Quer dizer, o pão da ação de graças, o cálice que nós abençoamos, não é a comunhão com o sangue de Cristo de São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, né? O cálice que nós abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo, o cálice que nós abençoamos. O que é beracá bênção? É o cálice que nós bendizemos, o cálice que passou pela nossa ação de graça, o pão que passou pela nossa ação de graça. Ou seja, não tem nada demais. O fato de, na sua forma, ele se parecer com as beracot. Você percebe que quando a gente explica isso, como eu estou te explicando aqui, é praticamente uma pequena catequese. O problema se desmancha. Mas, quando uma pessoa ela pega uma informação, transforma aquilo numa ideologia, numa bandeira, pá, a missa nova não tem ofertório é protestante, porque tinham pastores lá, não pode ter, pá. Meu, você tá criando uma explicação para a tua implicação. Você que está implicando com a coisa. Mas não é isso. E não poderia ser, a igreja jamais faria uma coisa desse tipo. Padre, eu poderia falar muito mais coisas que o senhor deseja falar em outros momentos, mas fica muito extenso. A questão da